Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo à nova temporada do Hostcast, falando especificamente sobre marketing digital. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. E a gente resolveu começar a falar sobre esse assunto que está crescente a cada dia, mais gente falando sobre. A gente já está produzindo muito conteúdo sobre marketing digital e a gente vem falar sobre isso nesse episódio especificamente, onde a gente vai dar uma visão geral sobre o marketing digital, qual é a diferença do marketing digital para o marketing normal. A gente vai conversar algumas coisas. Mas se por acaso ficar alguma dúvida em você, que é ouvinte, você pode sempre deixar um comentário, você pode sempre mandar um e-mail pra gente, pode tentar entrar em contato de qualquer maneira, mas a partir de agora a gente também vai começar a lançar outros episódios falando sobre o assunto e se aprofundando um pouquinho mais nele. Então vamos lá, que a gente tem muita coisa pra falar sobre isso. Pra falar de marketing digital, né, Guanabara, mais ou menos é o que minha vida inteira eu fiz, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos em uma agência de propaganda. Exatamente. Que era da época tradicional. O meu pai tinha uma agência de propaganda, eu comecei a trabalhar com ele com 14 anos, e eu lembro que naquela época já tinha lá um departamento só pra internet. Era a Interarte, que era uma empresa pra criação de sites. Mas não tinha esse nome marketing digital. Não, marketing digital é um termo da moda, digamos assim, mas... Tinha o marketing para a internet, né? Sim, a criação de site, basicamente, você atrelava isso. E o ouvinte pode estar se perguntando, né? Por que agora eles estão falando de marketing tal, vieram com empreendedorismo agora? Porque, gente, tá tudo ligado, né? A gente tá aí num momento em que todo mundo tá procurando vender, todo mundo tá procurando uma estratégia nova na internet, como trabalhar com a internet, todo mundo tá de olho no que tá acontecendo no mercado, né? Então, eu acho que o Facebook, o Google... vem mudando a forma da internet se comunicar. É muita coisa que tá se falando agora. A coisa do empreendedorismo virou moda. E aí, empreender acaba se relacionando muito com vender algo, né? Mesmo que não seja um produto, um serviço, vender você mesmo. E aí o cara fala assim, tá, beleza, eu quero empreender. Então eu quero vender. Para vender, eu tenho que ter estratégias de marketing. Exatamente. E aí acaba que é um conteúdo relacionado a outro. E, assim, tem tudo a ver agora com marketing digital. A construção de sites, que é o modelo básico de negócio da Hostnet, o primordial da Hostnet. Então tem tudo a ver essa série, tem tudo a ver esse assunto. E a gente vai começar a trazer uma galera daqui, né, Cauê? Também, da galera aqui. A Lisane tá com a gente. A Lisane é formada em marketing. Pode estar Olá, pessoal. A Lisane, ela é a nossa gerente de marketing, né, Lili? Isso aí, eu sou gerente de marketing da Hostnet. Eu trabalho aqui com o Cauê já tem quase 10 anos. Mas não foi sua primeira experiência com marketing, né? Não foi. A Lisane tem E é bem pertinente, uma né? experiência bem de velhinha, mas a gente já vai falar da sua experiência vamos contar. A maioria de vocês, que quando era criança, a gente sempre teve um negócio desse em casa. Fala aquele negócio que a gente tava conversando em off, Cauê, aquela coisa a mudança do marketing, a forma de fazer marketing antiga e a forma de marketing nova. Legal. Antigamente, quando você tinha aí meios de comunicações mais escassos, ou você tinha rádio, ou assistia TV, hoje provavelmente a maioria dos ouvintes nossos nem deve assistir mais Jornal Nacional, Malhação, novela, mas... Netflix agora. Quando nós éramos moleques... Era tipo, você via Malhação, daí depois você via o RJTV, Não se tinha nada pra fazer, filho. Você ligava Chaves da hora do almoço até o Jornal Nacional. Nacional. Só dava pra conectar na internet depois da meia-noite. Meia-noite que dava, porque era caro conectar a internet, né? Você dava aquela cochiladinha de tarde pra poder conectar. Pra você que é ouvinte e não sabia, que é o seguinte, antigamente a nossa internet, ela era ligada direta no telefone. Então contava, como se você estivesse conversando, né? Você que é ouvinte aí tem namoradinho, namoradinha, sabe como é custoso você ficar conversando durante o dia. Hoje é muito mais barato. Hoje é o WhatsApp, né? Mas imagina que no momento em que a gente estava conectado, a gente tinha que estar com o telefone ocupado, como se estivesse ligando pra alguém, porque ficava fazendo exatamente esse barulho que tá tocando aí no fundo, que você tá ouvindo, e ficava lá... O telefone estava ocupado, se alguém ligasse para sua casa era sempre ocupado, e o que a gente fazia? Existia o modelo do pulso único. Depois da meia-noite, qualquer ligação iniciada, enquanto ela não fosse encerrada, cobrava apenas um pulso. Isso. Então, filho, era de meia-noite às 5 horas. Meia-noite a gente começava a conectar. Exatamente. Na época eu ainda era da escola, então eu tinha que acordar às 7 horas da manhã pra ir pra escola, eu ia pra escola que nem um zumbi. Não, você tinha que levantar do computador, né? Eu também ia assim, desse jeito. Todo mundo.
Todo mundo que gostava de internet era assim. Então, o que acontecia? A propaganda de massa, ela era muito restrita, né? Você tinha que as agências tradicionais, que são grandes grupos de marketing, e você tinha que investir muito para poder dizer que você está fazendo propaganda, né? Marketing era caro, os eventos, né? E a internet, de certa forma, quando ela chega de forma fixa, né? Não era mais aquela internet discada, né? As pessoas começaram a se conectar full time, né? E que aí veio o IG. O IG, veio toda uma leva O IG, né? Foi internet grátis. Isso. E aí, como é que o IG se monetizava se ele dava internet de graça? Com um monte de propaganda aparecendo na sua tela. E o IG também era de uma operadora telefônica, também ganhava pelo pulso, né? Se eu não me engano, era da Oi, entendeu? Sim. O IG, inclusive, foi criado pelo Nizam Guanais, que é um dos maiores publicitários. Exatamente. Um publicitário que eu admiro muito o trabalho dele, gosto muito da forma que ele trabalha. Já tive a oportunidade de encontrar com ele e trocar ideia com ele. Ele criou o IG junto com um japonês, que é seu nome, e um grupo de investidores, né? Mas enfim, quando a internet se tornou aí, primeiro, possível estar conectada a todo momento, e depois se tornou em broadcast, né? Você começou a dispersar a atenção de quem passava a vida na frente da televisão. Verdade. Né? De certa forma, isso começou a mudar a forma com que as empresas podem se comunicar, e até chegar hoje no Facebook, muita coisa aconteceu de forma de que popularizou o marketing, né? Basicamente, antigamente, o que você tinha que fazer pra chegar ao teu público? Conta aí, Lisane, o que você tinha que fazer? Fazia. Vamos lá. Olha onde a Lisane chegou. Antigamente, para você anunciar de uma forma barata, o seu acesso era uma lista telefônica. Tinha empresas que faziam a lista e você pagava o anúncio. Páginas amarelas. Páginas amarelas. Você não era da Páginas Amarelas, você era da Telelistas, da Telelista, né? Tinha OESP de São Paulo. Então, o meu primeiro emprego, foi um estágio, na verdade, foi na Telelistas, aqui do Rio de Janeiro. Nossa. E aí, a gente pegava a lista concorrente, separava... A sua tarefa era essa, A minha né? tarefa era de prospectar, né? A gente pegava a lista concorrente, cortava os anúncios, preparava um dossiê... Para um vendedor ligar. Para um vendedor ligar. Nossa. Então, porque essa lista... cortando papel. Só pra você entender, a lista Páginas Amarelas, ou a Telelistas, era um calhamaço de papel amarelo que ficava embaixo do telefone. Papel ruim pra caramba, porque era muito grosso. Aí você precisava de um cara desentupidor. Aí você abria aquele calhamaço de papel, aquele livro gigante, né? Era e tipo procurava um no D. Era o Google. Era tipo um anuário. A lista era feita... você recebia. Você recebia de graça ainda, né? Era de graça. Você recebia um calhamaço, você falava, eu preciso de um desentupidor. Aí você ia lá na categoria de encanamento e tal, e daí tinham vários anúncios de diversos tamanhos que era barato fazer aquele anúncio. Isso aí. Era a forma mais barata de fazer marketing pra massa, não era? Tem o panfleto... Tinha o panfleto, né? Tinha também a ligação, né? O telemarketing também. Carro de som. Existia, carro de som. Eu falei isso no nosso vídeo lá do YouTube, e eu falei como se fosse assim, uma coisa mais antiga e tal. E realmente um monte de gente veio falar, nossa, mano, aqui na minha casa ainda passa carro de som. É porque a gente mora na capital, né? Mas pro interior... Não, na minha rua passa também. Não, na rua que eu moro agora também passa. Mas agora passa mais pelas manifestações, sindicalistas. Não, passa. Na rua que eu moro tem uma subida pra uma comunidade. Aí passa. Passa o carro do ovo, passa o carro da pamonha. Pamonha quentinha, quem vai querer? Era isso. Esse era o marketing que tinha na época. Então, ou você tinha um marketing profissional... Que era anúncio na Globo, anúncio na revista. Anúncio na Globo, outdoor. Jornal, outdoor. Isso era o marketing profissional. Isso. Que ainda existe. Inacessível para quem tá começando. Que ainda é inacessível. Ainda vai ser sempre, provavelmente. E você tinha o amadorismo, que daí vinha o carro de som, o cara Era gravava do jeito que dava. a pamonha quentinha, ou... Isso aí, olha o gás, carro do gás. Enfim, você tinha essas duas vertentes. Ou você era profissional, ou você ia de bicudo, né? Exatamente. Panfletar na rua, né? Então, basicamente, você só tinha duas formas de se posicionar. E outra coisa, voltando a bater nessa tecla, a concentração do público. O público estava na frente da TV. A grande veiculação, além da TV, era o jornal de sábado e domingo. Domingo, maior circulação do jornal de cada cidade. Os jornais estão acabando hoje, verdade, né? é verdade. O que está acabando? Vamos falar do que está... Antes de a gente entrar no mercado digital, o que você lembra que está acabando? Um de cada vez. Eu acho jornal. Jornal. Revistas estão acabando. Página amarela não existe. Página amarela Não existe mais. É verdade. Não sei, será que existe alguma coisa digital deles? Deve existir, porque eu não lembro quem foi que me falou. Eu tenho uma empresa... E me ligam às vezes. Nós estamos vendo aqui a possibilidade. Então, sim. Eu dei uma palestra em Três Rios, numa empresa que era as páginas amarelas da cidade.
Cidades pequenas ainda de repente tem espaço pra isso. Tem. Mas tem Google, né, cara? É impressionante como, às vezes... Foi o que eu falei lá também. Eu sempre falo. Não tem nada de errado a sua empresa investir em páginas amarelas. Não, lógico. Se o seu público estiver lá, pô, manda ver, cara. Agora, se você investe em páginas amarelas porque sempre foi assim, dá uma olhada aí à sua volta. Outra coisa, investir só em páginas amarelas também tá errado. Você tem que, né, mudar. Você vê, por exemplo, anúncio da Globo. Anúncio da Globo tem lá, sei lá, vamos fazer propaganda de alguém? Sei lá, cerveja Brahma. Você vê cerveja Brahma no Facebook, você recebe e-mail da cerveja Brahma, você recebe e-mail marketing, né? Ela tá em outras mídias, ela não tá somente no anúncio da Globo, aquele primeiro anúncio. Não tem um negócio desse na Globo? O primeiro anúncio do ano é o mais caro de todos, o último e o primeiro, na virada do ano. Tem um negócio desse. O que eu aprendi na faculdade é que é mais caro a inserção do Jornal Nacional, o primeiro comercial. Não, acho que o comercial mais caro do ano é o último do ano e o primeiro do outro ano. Tanto que a Globo fala, você está prestes a ver o primeiro anúncio de não sei o quê. Faz isso? Faz. Eu sabia, Velha, não. isso aí Não lembro disso, não. Não é velha, filho. Vocês só não passam um ano novo vendo televisão. Nunca passei. Cara, lá em casa é direto. E aí, tudo bem. Aí, o que aconteceu? A internet começou a chegar, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora pra outra. Não. Teve vários passinhos. Não começou com marketing, ninguém vendia nada. Não era marketing. Não tinha público. O público da internet no início, antes de virar doméstica, era o quê? Universidade. Eu lembro, eu comecei a utilizar isso. A gente tinha BBS, né? A gente acabou de gravar um podcast a BBS agora. Baixava bastante. Você recebia propaganda na BBS? Não, a BBS não tinha propaganda. Não, era um bulletin board, né? Que era um mural gigante. Você tinha lá troca de mensagens, troca de arquivos e tudo mais. Só isso. A BBS não era a internet, mas foi a proto-internet aqui do Brasil. Foi a porteira. Foi exatamente. Foi assim que as pessoas se acostumaram. Então, assim, mesmo depois que a internet doméstica surgiu, tinha marketing. E era lenta também, né? Então você não botava muita imagem, não dava pra fazer. Eu acho que no início também as empresas elas não perceberam de cara o potencial sem dúvida, da demorou. internet. Demorou, por exemplo. Mas é porque o potencial... Eu me formei em 2004, 2005. Eu não tive nenhuma matéria na faculdade de marketing digital. Quando eu fiz a minha pós, não tinha pós em marketing digital. Era uma coisa que estava começando, evento de marketing Mas digital. o público também não tava, né? Agora acho que a Lisane bateu numa tecla muito interessante, que é o que acontece no marketing digital também. Quando a matéria marketing digital, ela chega no curso físico, é porque já tá atrasada. Já tá há muito tempo. Se você hoje for num curso SOS Computadores... Não existe mais. Não existe, melhor ainda, porque eu não tô falando mal de ninguém, mas qualquer variação desse gênero, e você procurar um curso de web design, é capaz de você chegar lá e falar, qual é a matéria? Você vai aprender Flash, você vai aprender Macromedia, Dreamweaver. Ainda tem cursos que faz isso, Guanabara. Ainda tem. Então você vai olhar ainda grades, que assim, quando chega no curso físico, é porque, de certa forma, aquilo já está consolidado e talvez até ultrapassado. Você correr atrás. Talvez até ultrapassado. Então é muito difícil. Ou você tem professores que estão intimamente conectados com o dia a dia. E que às vezes tomam esporro. Porque às vezes ele não tá se atendo à matéria. Exatamente. O máximo que eles chamavam era novas mídias, não era marketing digital. Não existia esse termo. Era novas mídias. Eu tenho 2 edições relativamente distantes do livro do Kotler, e no livro mais antigo ele fala novas mídias. Agora, na última edição, é marketing digital. É isso que o Cauê falou, ele vai evoluindo, e hoje em dia já é o... Porque tem gente que acha que marketing digital não é marketing. Marketing digital e marketing são coisas completamente diferentes. Não. São exatamente a mesma coisa. Os princípios são os mesmos, é só o meio que você está utilizando o outro. E o fato de que ele foi redemocratizado, digamos assim, a partir do momento em que você pode se especializar em determinado assunto específico, ser muito bom e não entender nada de outro. Eu acho que o marketing digital vai muito para a área de planejamento de mídia, que tinha um cara que fazia as métricas, que organizava, né? As campanhas. Eu acho que essas ferramentas que a gente tem hoje de patrocinar e tal, eu acho que isso vai muito para essa... Eu acho que tem de tudo, cara. Tem grandes empresas criando campanhas exclusivamente para YouTube. Sim. Aqueles anunciozinhos no início. Mudou completamente. Antigamente, toda a propaganda tinha que ser uma crescente, né? Você começa contando a história devagarinho e tal. Aí, no final, o espectador olhava e falava, cara, que maneiro. Não dá mais pra fazer isso. Agora você tem 5 segundos pra convencer o cara a assistir o resto do vídeo. É verdade. Você não pode entregar tudo, porque se você entregar tudo, sua propaganda só tem 5 minutos. 5 segundos, perdão.
Os 5 primeiros segundos tem que ser essenciais, sabe? Tipo, aquele negócio de você não vai acreditar no que você vai ver. Eu odeio esse negócio, mas enfim. Aí você vê. Nossa, eu não consigo, de raiva eu não vejo. Teve um que tinha no YouTube, era assim, você não vai clicar pra avançar. Não clica, não pode clicar pra avançar. Eu vou te dar uma ótima notícia. Eu clicava. Eu não sei nem até hoje eu não sei quem é. Porque eu vou mostrar pra ele quem é que manda no negócio. O Guanabara tá falando do YouTube, mas o YouTube, tipo assim, ele é ponta que tem... É um bracinho recente. de nada. Ela é recente, Sim. é muito recente, tipo assim, é fenômeno do YouTuber, Não, né? mas Isso que aí usa uma plataforma que já é bem antiga e que demorou pra se consolidar Muito. também, né? Não foi, tipo assim, o YouTube só é o YouTube porque o Google comprou. Sim. Porque se tivesse, de repente, o Google falasse, não, vou esperar mais pra ver no que vai dar, talvez aquilo não fosse sustentável. E eu porque lembro... era muito caro. Mas você lembra quando o YouTube comprou? Era uma cifra, eu não lembro exatamente. Comprou, pagou bilhões. Todo mundo falou, cara, pra que eles estão comprando isso? Isso não serve pra nada. Só dá prejuízo. Aí, ó. Toma, na cara da sociedade. Eu vou tentar voltar do comecinho da história, tá? Quando eu vi a internet nascer... Quando eu vi a internet pela primeira vez e tive a sensação de que eu podia digitar um endereço e aquela página abrir em qualquer lugar do mundo, eu me lembro exatamente quando isso aconteceu e eu fiquei fascinado, né? Pela possibilidade. A única coisa que eu tinha pra acessar era o site da Globo. Ah, tu não foi que nem eu. Eu acessei o site do FBI, os mais procurados. Ah, é? É muito bom. E não tava lá, e aí eu desisti. E tinha o site do Flamengo, que eu gostava de ver também, que tinha um bolão. Que você botava, você participava do bolão e daí Mas tinha isso direito... foi em que ano, Cauê? Então, eu tô falando... A Globo já tinha site, o Flamengo também naquela época? Tinha um site bem toscos. O Flamengo tinha um site legal. Legal naquela época, lógico. Para os parâmetros. Os jornais tinham uma versão bem simples. Né? Mas eu tô falando assim, a internet, a Rochnet nasceu ali em 2000, eu entrei na internet 4 anos antes, então foi em 96. Se eu não me engano, a internet do Brasil chegou mesmo em 92, foi tipo a primeira conexão. O meu contato foi em 92. Foi em 92, foi dentro da UERJ. só tinha... Mas não era em casa. Só a universidade tinha. Foi na escola também, O meu foi dentro da UERJ, porque só chegava 2 pontos no Rio de Janeiro, em Bitnet na época. Chegava na UFRJ e da UFRJ levava pra UERJ. Só. No Rio de Janeiro inteiro, só tinha ali. E se eu não me engano, no Brasil inteiro nessa época, só tinha esses 2 pontos que depois virou a RNP. E eu acessei o site da Amazon pelo Gopher, não tinha navegador. Eu lembro que quando teve um processo lá de migração da Bitnet pra internet, que um monte de gente, vocês não acreditam, falou assim, nossa, agora vai ficar ruim. Nossa, mas vai mudar, a Bitnet vai acabar, porque a Bitnet oficialmente disse, olha, a gente vai encerrar. E aí usava um protocolo chamado Gopher. E aí a gente parou de usar o protocolo Gopher e começou a utilizar o protocolo HTTP. E eu era estagiário nessa época, eu fui com um disquetezinho, de máquina em máquina, instalando Trumpet e WinSock. Essa vocês não vão lembrar. Eu lembro, Trumpet. Eram 2 driverzinhos que você tinha que instalar, e aí vinha o Mosaic. E aí o Mosaic era o Internet Explorer, vamos imaginar. Vamos pular essa parte aí, que a galera não tá interessada nisso. Mas não... A gente tá contando a história, né? Mas isso. Quando eu vi a internet, eu falei, pô, eu quero criar uma página. Queria criar página. Sim. Desde o momento eu falei, pô, eu quero fazer minha própria página. Se o Flamengo tem, né? Vamos criar Vai fazer uma página de quê? Fazer uma página de... sei lá, variedades. Eu criei variedades.net. Foi o primeiro domínio que eu registrei na minha vida. Aí tu comprou um domínio, botou tudo direitinho? Daí eu fiz o quê? Uma parte com mulher pelada, outra parte com... Era o que todo mundo criança, procurava. eu tinha 16 anos, tipo, né? A BBS, o pessoal já brincava, baixava isso, né? Eu tentei criar a minha BBS. A mulher pelada, você internet. apertava em uma e esperava, sei lá, 15 minutos pra baixar uma. E na internet, no começo, era o seguinte, você dizia assim, não tinha Google, né? Não. Você usava o KD e o Yahoo. Aí tinha um bom que era o Hasta La Vista. Aí você botava assim, luz. Daí vinha mulher pelada na luz. Era um movimento dark ainda da internet. Não tinha ainda... Era uma rede para mulher peladas. Era isso. Nos livros estava na época. Vocês estão achando que nude é moderno? Mas por que eu tô falando isso? Porque daí quando eu criei o primeiro site, eu criei o site. Mas agora como é que as pessoas vão chegar no meu site? Isso aí. E aí, a primeira mídia que eu vi era a troca de banners. Então, como é que era a troca de banners? Tinha um site, que era o Banner Exchange, e que você ia lá e podia o seguinte, você vai botar o código deles e vai aparecer, a cada 2 banners que você vincular, você vai ganhar dinheiro a um banner vinculado. Então você fazia o teu bannerzinho, o banner era uma bicharia, esse negócio desse tamanho assim, pequenininho, e você podia cadastrar o teu banner lá e botava a tag no teu site para aparecer banners. Cada 2 vezes que você imprimisse o banner de alguém, você ia ganhar uma visualização. Esse foi o primeiro Google AdWords do mundo antes de ser o Google. Tá vendo? Entendeu? De banners. Nossa.
E foi ali a primeira... E era marketing, Marketing né? digital, foi a primeira. Exatamente. Assim, a primeira vez que eu vi o marketing digital funcionando. E você podia comprar também, porque como era 2-1, eles ficavam com 50% da... Provavelmente naquela época tinha evento de mídias sociais, né? Eles ficavam assim, troca de banner. Novidade, a grande novidade. Vagas limitadas. Caraca. Não, mas é bizarro, porque o banner foi uma moeda de distribuição, um meio de distribuição de conteúdo. Lembrei do pop-up agora. Nossa, depois veio o pop-up. por anos. O pop-up veio depois do banner. Quando a galera ficou de saco cheio do banner, a galera começou a botar banner dentro de outras janelas. É isso aí, que abria logo em seguida. Exatamente. E antes não tinha bloqueador de pop-up, nada. Aquilo ali era a revolução do marketing digital daquele momento, Nossa. né? Depois que eu criei o site, o primeiro ponto de marketing digital era o quê? Troca de banner. Você fazia troca de banners e basicamente isso nem existe mais hoje, né? Ninguém troca banner. Ninguém mais quer banner, na verdade. E tinha alguns sites na internet que eram legais também pra caramba, que era ranking das melhores páginas. Era os catálogos, topbrasil.net. O que era isso? Era o seguinte, quando alguém entrava no seu site, você pedia o voto daquela pessoa. Vocês lembram disso? Você disse assim, vote na minha página pra categoria entretenimento. Que aí quando você entrava nesse site de novo, tava lá, entretenimento, quais são as primeiras? Exatamente, daí você ia lá e conseguia ver, tipo, melhores páginas de mulher pelada, né? Só tinha isso. Ou a mulher melhores de tecnologia. Quase pelada. E aí tinha as categorias. Isso era muito legal na internet. Então você votava no site, o site ganhava um pontinho ali, aquilo ia crescendo. E ali... E basicamente, se a gente analisar de grosso modo, o pop-up e o banner é uma atualização do outdoor e do panfleto. Sem dúvida, sem dúvida, né? Sem dúvida. Cauê, na nossa conversa aqui você falou que o marketing digital democratizou o marketing. Levanta esse ponto aí pra gente. Tá, aí tudo bem. Eu tava contando aqui a história do passado e agora a gente vai começar a entrar na era atual e o que foi acontecendo. E de repente o Google chegou. Vamos dizer que o Google foi um divisor de águas da internet. Verdade. Porque até então tudo era mais difícil de achar. E o Google, ele acabou com a necessidade de ter aquele site em que você tinha o top site, porque o Google, basicamente, ele tinha um algoritmo em que ele dizia quais eram as páginas. Então você tinha um lugar onde você colocava lá o assunto que você queria e ele conseguia. Eu não lembro, Guanabara, quando eu descobri o Google. Porque, na verdade, tinham vários buscadores. Eu então, não me lembro todo mundo usava momento. vários buscadores. Você tinha o Aonde, tinha o KD, o Alta Vista, o Yahoo. E chegou o Google uma hora pra outra, não sei de onde ele entrou. E chegou o Google. E com o Google... E era diferenciado, Ele era muito diferenciado, muito mais rápido. Não tinha propaganda no início. Nenhuma. Não tinha AdWords. Não tinha AdWords. Na verdade, depois você que é ouvinte, dá uma pesquisada aí, é que eu não tenho os dados exatos aqui. O Google, eu não vou usar a palavra robô, né? Senão a gente vai ser processado e tudo mais. Mas a ideia do AdWords não foi do Google. A ideia do AdWords foi criada por uma outra empresa. Eu esqueci o nome dela agora. Eu esqueci também. Ela montou esse algoritmo. Depois eles compraram essa empresa. O Google ia comprar. A galera meio que passou o que era. Overture. Caralho, que memória, hein? A Overture não foi comprada pelo Google no início. Não, achei que a galera tinha passado todas as ideias, como é que funcionava. O Google, tá bom. Qualquer coisa eu volto aqui, sabe quando você faz isso com o vendedor? Qualquer coisa eu volto aí. Beleza, foi lá e fez o seu próprio. Né? Foi bizarro. E mesmo assim, aí tudo bem, quando veio o Google, surgiu uma nova categoria específica do marketing digital. Que é o quê? Era o cara que conseguia fazer o site bem organizado para ser incluído no Google. Que depois de muitos anos deu um nome para isso, que é o SEO. Mas no início, nada. Mas desde o começo, quando as pessoas viram que tinham técnicas, isso já começou a ser desenvolvido. E ali surgiu uma nova categoria que as agências nunca... Hoje, isso é bem difundido. Mas aquelas agências que a gente chamava de agências tradicionais, né? Guanabara, vou dizer assim, eu demoro, às vezes, um pouco. Eu deveria ser mais cabeça aberta. Mas eu demoro um pouco para aceitar a mudança do mercado. Mas para mim, quando veio o termo agência digital, que aí foi mais ou menos nesse momento, eu achava aquilo meio que ridículo. Por que agência digital? A agência tem que trabalhar a mesma coisa do marketing. Tem que trabalhar com marketing. Marketing o marketing vai ter que incluir tudo. Isso aqui é mais uma mídia que você... Hoje eu entendo que o marketing digital ele se aprofundou tanto e ele tomou tantas vertentes
que é impossível uma agência tradicional que tem o redator, que sabe fazer um anúncio, que sabe bolar aquela Tem que ter um história. cara vendo esse formato, né? Eu vou te dizer, o SEO foi a primeira vez que foi necessário um especialista. Verdade. O SEO, ele misturou o quê? Umas técnicas de programador Sim. com o cara que entendia de conteúdo, com o cara que entendia um pouco de hacker. Porque verdade. você tentava, no começo, não Você tinha tinha que muitas entender punições. É. Então você criava páginas parecidas para poder linkar uma para outra. Então ele era um programador, um pouco hacker, mas que tinha uma noção de propaganda. Exatamente. Ele foi uma primeira vertente que eu vi ali. Eu falei, ó, aqui já é uma coisa muito específica que as agências tradicionais vão demorar muito para entender isso. Nessa época surgiu a agência Clique, que foi a primeira grande agência de internet, depois foi vendida. As agências começaram a se dividir entre as tradicionais e as digitais, né? Foi uma época que a internet começou e logo depois veio o AdWords, como você falou. Sim. Que daí já era outra categoria, porque o AdWords já não tinha mais nada a ver com SEO, porque era pago, mas ao mesmo tempo você tinha que ter uma noção de métrica, uma noção de qual a palavra barata. Tinha que meio que hackear também o... E que já era uma função muito estatística. Já não era mais, tipo, você organizar o conteúdo de uma forma... Não, é organizar o anúncio, ver qual é a palavra que é mais barata, e daí você que tinha um criador de anúncios dentro, tem ainda, né? Tem. Do AdWords, aí a rede de display, e ao mesmo tempo aquilo, no começo, ninguém sabia o potencial que aquilo tinha, era muito bom de trabalhar. Eu vou dizer assim, na Hostnet a gente fez muito AdWords, mas a gente fez muito no começo. Eu demorei um pouco também para aceitar o AdWords como... Porque eu estava acostumado a busca orgânica, fazia tudo de graça. Mas quando eu entrei, o resultado era muito grande. Quem pegou essa parte e soube explorar... Logo no início, No início, teve um espaço farto ali de... Porque hoje as palavras, efetivamente, acabam sendo compradas pelos grandes anunciantes. Mas as empresas grandes, elas demoram mais para se mexer. Então, elas demoraram para identificar que, tipo, não, isso aqui dá resultado, vamos botar nosso dinheiro aqui. Só que depois, quando ela chega com dinheiro, ela chega com uma montanha de dinheiro e acaba com o mercado, né? Então, eu vou dizer assim, ali, quando o SEO surgiu, vamos dizer, foi a primeira vertente que, tipo, não, aqui precisa de um cara específico. Aí depois veio o AdWords. Agora você precisa de um planejador de mídia digital. Aí eu vou dar exemplo, por exemplo, de SEO. A gente conhece muito o Ricota, que o Fábio Ricota é um cara que sempre trabalhou aí nessa batalha. O Doc, como um cara que conhece todo desses entrevistou ao longo do tempo, mas ele se focou no patrocinado. Então, você poderia ter dois caras muito bons, com conhecimentos distintos, de marketing digital, mas com foco... Trabalhando em segmentos diferentes. Em segmentos diferentes. Isso que começou o barato. E paralelo a isso, começou também a surgir o quê? Parceria. A internet te propiciava assim, não, eu tenho meu site, você tem o quê? Bota um link pra mim. Então, aí já era uma outra área. Troca de links. Era troca de links, que daí já era uma outra coisa bem interessante, que já não era SEO, já não era links patrocinados, você já era... Era content marketing. E era depois, mais tarde... Networking. Nada mais do que networking. Quando eu comecei aqui, a gente... era uma parte grande do nosso trabalho. Ainda é, né? Da parceria, parceria. A Lisane, você gerenciou por muito tempo a rede de parceiros, né? Inclusive, quando você veio pra cá, Guanabara. Exatamente. Eu aqui te passei tudo. Foi. Banner. A gente tinha aquela barra lá de cima que era muito legal entre os parceiros. A galera do MX já veio aqui, o Felipe e o Aleixo. Eles falaram dessa nossa época, porque era legal, porque tinha aquela barrinha lá em cima que a Lisane mandava pra gente. E lá em cima tinha outros parceiros. Então, o cara que gostava do seu conteúdo também podia ver outros sites selecionados pela empresa para estar dentro na mesma área, Isso era muito legal. E aí veio o AdSense, que aí também já muda essa dinâmica, porque... Também, é verdade. Por exemplo, dava um trabalho de você gerenciar todos os seus banners nos sites parceiros. E aí veio uma ferramenta do Google... que centraliza tudo e espalha o seu conteúdo em diversos sites. Do AdWords já foi muito colado com o AdSense. Eles vieram muito juntos, né? Sim, foi meio... E acabou com aquela história de trocar link. Não troca link, não. Troca dinheiro mesmo. Bota aqui o anúncio, o cara clica, paga. Se eu tiver dinheiro, eu compro mais anúncio. Acabou com assim, você não fica limitado nos sites que você consegue contatar. O Google simplesmente espalha pela internet inteira. Isso. E volta naquela história que o Cauê falou lá do bannerzinho. Você ia lá, botava lá e aí aparecia na rede de parceiros. Exatamente. A rede de parceiros do AdSense é o AdWords. Isso. Né? O AdWords, só para diferenciar, porque tem gente que mistura, né? AdSense com AdWords. O AdSense é a ferramenta que você, empresário, bota o dinheiro lá. O AdWords é a rede de conteúdo que o Google vai apresentar a propaganda do AdSense
e vai remunerar quem é o dono do site com um caraminguá lá. Isso. É assim que os youtubers hoje estão ganhando rios de dinheiro. Os youtubers eu digo, é a ponta da lança que a gente tem AdWords. hoje. Isso, Né? Porque exatamente. antes de ser uma lança, você tinha lá a vara, né? Não, mas quem era a ponta de lança antigamente? Os blogueiros. Os blogueiros, eles chegaram a ser um pouco de ponta de lança, mas não chegaram a... Ô, Cauê, não, teve... Não, assim, eu digo que... O sonho da garotada era ser blogueiro. Hoje em dia é youtuber. Hoje em dia É quer ser verdade, isso é youtuber. verdade, né? Antigamente Isso é. era blogueiro. É. A gente participou de uma blog camp. Aham. Lembra disso? Hoje nem deve existir mais blog Não, camp. agora deve ser youtuber camp. Não, esses são esses eventos que você vai no Sim, Google. Que sim. são... O Google nem estava no Brasil oficialmente. Nessa né? época, jamais. Eu lembro, nessa época, quando a coisa foi evoluindo, eu fui para os Estados Unidos, né? Eu fiquei 6 meses em Nova York. E eu era tarado por revistas de informática, pelo assunto. A primeira oportunidade que eu tive, eu fui para uma banca de jornal nos Estados Unidos. Não era uma banca, mas era uma loja, que lá não tem banca de jornal. Mas tinha uma loja de revista e eu comprei todas as revistas de tecnologia. São várias. Hoje não tem quase nada, né? Hoje não tem mais revista de tecnologia. A Info, que era maior, não existe. Pouquíssimas. Mas eu comprei todas. Todas que eu tinha e levei, tipo, não, vou ler. Cara, eu lembro todas as revistas que eu abria, tinham anúncios do Google, mas eram anúncios muito baratos e simples. Preto e branco, pequenininhos, que era assim, procuramos mentes brilhantes. Se você é pesquisador, engenheiro, PhD e não sei o quê, né? A propaganda deles não era como a propaganda hoje. Hoje eu venho pra banca e tem lá o cara lá. Hoje é. As buscas, né? Hoje Você é. faz a Idade busca, do né? Neymar, Idade do Neymar, dá um Google. Dá um Google. Hoje a propaganda... É só você andar. É porque tem muita gente que não é do Rio de Janeiro. E não é total. Eu percebi isso viajando. Existe algum acordo com o governo do estado do Rio de Janeiro com o Google. Que todas as estações de metrô estão repletas de Google. Google Maps, Google Halo. Acho que foi por conta da Olimpíada que acabou de acontecer. Deve ter sobrado ainda dinheiro aí. E deve estar sobrando até hoje. Mas, assim, o fato marcante era assim, o Google não anunciava produto. Não. Durante muitos anos, o Google nunca fez propaganda de produto. Hoje ela faz, mas ela cresceu... Palavras. Por ser o mecanismo de busca mais eficiente, você ia lá e usava. Você não sabe como você chegou no Google, porque você nunca viu uma propaganda na TV. Hoje você pode até ver. Mas você não cheguei no Google usando o Gmail. Eu me lembro que o meu primeiro contato, assim, é o Gmail. Veio bem depois. Não, o meu Gmail eu já conhecia o Google. Eu não tô conseguindo lembrar. Eu não consigo lembrar, mas Não consigo. Mas é por isso que eu falo assim, se tivesse sido uma coisa, tipo... Por exemplo, você deve lembrar quando veio a Star Media pro Brasil. Lembro. Por quê? Porque a Star Media fez anúncio na TV, botou a Vera Fischer, todo mundo... Você deve lembrar quando a AOL veio pro Brasil. American Porque a AOL... Mas você não lembra quando o Google chegou. Você lembra do ele não Sol? Fez a Você lembra da Sol? não. É, a SBT Online. Caraca, o SBT. Esse SBT, jovem, que você liga... Santos, Eles tinham a Sol, que era SBT Online. Que louco, né, Foi cara? a primeira vez que eu vi a TV online. Exatamente. Eles tentaram botar, porque a internet era muito ruim, não Era o tamanho de um ícone. Tamanho de um ícone, você via o programa e falava, caramba, esse é o futuro. É isso mesmo. E o que aconteceu? Tipo assim, o Google, ele chegou, ele não entrou pela porta da frente, como eu tava falando. Por isso que a gente não lembra quando chegou. Ele quebrou o telhado. Ele entrou e quando você viu, você já tava usando aquilo. É verdade. E daí depois veio, porque na época os e-mails gratuitos eram o Hotmail, que não era da Microsoft. O Hotmail era 25 mega. E não era da Microsoft. Não, Hotmail era... Quando eu vi Hotmail a primeira vez, eu achei que era meio de sacanagem. Ou coisa de sacanagem, que era Hot, né? Hot era sempre uma palavra ligada... Cauê formado no BBS, né? Na internet, Hotmail. Eu falei, pô, Hot é sacanagem esse negócio. Quer receber um e-mail de Maria@Hotmail. O nome Hot, pra mim, você ligava Hotmail. E depois veio o Ball, que era do Brasil Online. Nossa. Eram as ferramentas de e-mail que você tinha até chegar ao Gmail. O Gmail foi um produto... Gmail veio com... O Yahoo ainda veio antes. Na verdade, era 25 mega e o Gmail era 1 giga. O Gmail, né? A brincadeira que Gmail, Quando eu viajei e vi os anúncios do Google, que eram todos voltados para... Não, eles não estavam no momento de se divulgar. Eles estavam procurando, efetivamente, se destacar como uma empresa inteligente de tecnologia e tentando chamar, se você é brilhante em tecnologia e não sei o que, venha se juntar à melhor empresa que tem. Eram anúncios tripinhas, Guanabara, pequenininhos, nada de ostentação, nada. Era anúncio preto e branco. Porque era uma empresa muito pequena, era uma startup. A ideia era só o seguinte, chamar a atenção, tipo assim, ó, a gente tá procurando os melhores, venha pra cá. Isso aí. Daquilo foi crescendo, os caras criaram o Gmail, compraram tudo que a gente sabe o que eles são hoje, mas assim... O Google, ele foi o grande responsável. Por isso que hoje é a empresa mais valiosa do mundo, não é? Não é isso? Acredito que sim, não sei também. A Alphabet, que é agora é a Alphabet. Que é o grupo, né? Mas eles realmente... É verdade. Eles têm o crédito deles.
A Microsoft não acreditou na internet, né? Não, primeira. era moda Bill Gates passageira, achava que segundo não Bill ia dar Gates. certo. Era moda passageira. Moda Internet passageira. é uma moda passageira. Foi a frase dele. A gente falando do passado, assim, quando a gente usava a internet, era o Netscape. Era o primeiro browser que também Eu usei o acabou Mosaic, também. eu fui o mais Eu antiguinho. não cheguei a usar. O Netscape, ele faliu por conta da ligação da Microsoft lá tentando empurrar o Internet Explorer. Isso, é. Aí da falência do Netscape, juntaram-se os programadores, fizeram a Mozilla. fundação Mozilla, que hoje tem o Firefox. Daí, enfim, o Google mudou o patamar da internet e agora a gente tá falando o quê? Daí se popularizou aos poucos, né? A gente pode falar que de uns 3 anos pra cá se popularizou o termo marketing digital, Sim. que também vem junto à deriva o Facebook, o YouTube, a consolidação das mídias sociais. Exatamente. Né? Quando as mídias sociais se consolidaram de vez, começou a ter o personagem do influenciador, Nossa. né? Que é hoje... Digital são- influencer. Vem aí o cara que se especializa em marketing para Facebook, Muito. que hoje é fundamental para Sim. quem tá aí. E quando eu digo democratizou a publicidade, porque um cara com R$20, ele consegue fazer um anúncio de Fato. geolocalização que vai pegar quem tá em volta. Fato. Mas que ele não ia conseguir antes. Então isso foi um impulsor, eu acho, que do marketing digital, entendeu? Muito show. Você tava falando, o pessoal queria ser blogueiro, Uhum. né? Então, assim, eu acho que o Facebook meio que tomou o espaço dos blogueiros. Sem dúvida nenhuma. Engoliu os blogs, porque quando você abre lá um espaço para todo mundo falar o que pensa em 3 linhas, você já não precisa mais Sim. estruturar um texto para você fazer um post num blog, você precisa Eu acho que foi uma mistura do Facebook com o produzir, YouTube. Você precisa Porque pensar. porque o E as blog... pessoas escrevem 3 linhas e tá pronto. Exatamente. O blogueiro era um cara que produzia conteúdo em troca do dinheiro do Google. Ou né? de anunciantes Ou de diretos. anunciantes, né, diretos. Os grandes tinham, os pequenos era só pelo Google. Tinha gente que tinha rede de blogs só pra ganhar dinheiro do AdSense. Quando o AdSense diminuiu e quando o Google comprou o YouTube, ele falou, pra fomentar o uso do YouTube, aumentar a porcentagem de ganho do cara que produz o conteúdo no YouTube. Aí, filho, virou esse Brasil aí. Esse Brasil que tá... E que o YouTube agora já tá começando a rever a distribuição de renda, mostrar propaganda só pra, né, dentro de segmentos de conteúdo que interessam, que eles chamam agora de family friendly, sei lá como é que ele tá chamando. Mas assim, você jovem, você tá me ouvindo? Acredita em mim. Tudo isso que tá vivendo hoje, daqui a 2 anos, já não existe mais, ou existe alguma coisa muito melhor. Então, assim, provavelmente você não vai querer ser youtuber pra sempre. Provavelmente a galera que queria ser blogger hoje quer ser youtuber. A galera que quer hoje ser youtuber, ele vai querer ser outra coisa. As empresas que antigamente estavam na Globo, estavam nas revistas Veja, estava na revista, né, uma página da revista Veja devia ser um absurdo. Hoje elas já conseguem ter locais diferentes. Daqui a 2 anos vão ter locais diferentes dos que a gente tem hoje, porque as coisas vão mudar. E aí a gente tem esse monte de ramo, como o Cauê falou, que não serve só um profissional de marketing. Você tem que ter um profissional de marketing, um profissional de tecnologia, um programador, um cara criativo para poder entender o funcionamento de um algoritmo para tirar proveito dele. Não tirar proveito de uma maneira negativa, tirar proveito de uma maneira racional e profissional. Então, daí surgem alguns segmentos que a gente vai enumerar a partir de agora. Vamos abordar cada um dos principais pontos do marketing, os subtópicos do marketing digital, as especialidades, aquilo que o Cauê falou. Hoje você tem um profissional que ele é especializado em SEO. Você tem um profissional que é especializado em ads. Você tem um profissional especializado em produzir conteúdo. Isso tudo profissional em vídeo. Tudo isso. Então, basicamente, existem algumas vertentes do marketing digital. E a gente vai citar algumas aqui. Você que é ouvinte, se quiser se aprofundar, pega esses temas que a gente vai falar, começa a fazer busca. Mas a gente vai voltar aqui com, né, um episódio basicamente para cada um deles. E vai lá no seu curso de marketing digital. Também, a gente do curso em vídeo, eu tô né? produzindo lá no curso em vídeo, um curso de marketing digital. Dá uma olhada lá, porque a gente tá entrando, né? Dependendo do momento em que você tá ouvindo o podcast, já entrou. Isso. E a gente tá falando sobre esses segmentos, né? Tem uma aula lá falando sobre esses pontos. E a gente vai ver agora. O primeiro que eu vou levantar aqui é... Só um pouquinho, Guanabara, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu Vai vou lá. fazer o seguinte, quando a gente fala um tema desse, um segmento, a gente tenta lembrar aqui de algumas empresas ou pessoas que... Ou projetos ou e que estão exemplos. trabalhando nessa área de uma forma legal, Uhum. para que o ouvinte, de repente, ele possa ver quem está fazendo isso de uma forma bem feita, para gente Boa. mostrar o quanto diversificado e quanto
de nicho existe em cada... Show, fechou. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado e vou começar a falar do marketing de conteúdo. Legal. Né? Que é aquele marketing onde você não vai efetivamente botar dinheiro numa empresa que a sua propaganda apareça. Você vai se utilizar da produção do seu conteúdo, porque hoje o Google trabalha muito no orgânico, né? A pesquisa de palavras, e a gente vai produzir esse conteúdo e apresentar para as pessoas, e isso vai fazer o seu site crescer, ou o seu produto ser mais visualizado. O exemplo que eu quero dar aqui de produção de conteúdo é de uma empresa que eu gosto pra caramba, que é a Rock Content. A Rock Content, ela produz conteúdo especificamente com uma estratégia para alavancar o seu negócio. E legal que ela não faz só, tipo, a venda do conteúdo em si, né? Ele te ajuda a definir o teu público, a fase que o teu público tá, te ajuda a organizar uma estratégia, um funil de vendas, né? Que é a palavra da moda agora para isso. E realmente eu acho que é uma empresa que é um exemplo aí a ser seguido, né? Produz muito conteúdo legal. de uma forma bem legal. Eu vou dar outro exemplo aí de empresa que trabalha com conteúdo e pode oferecer sua marca. É uma empresa chamada Curso em Vídeo, que é muito boa também. Muito boa também. Produz conteúdo, é meio isento. Vamos falar uma outra categoria que a gente não falou em nenhum momento aqui, que foi o e-mail marketing. Boa. A gente fala, o pessoal reclama muito aí do spam, mas existe toda uma categoria aí de empresas que aprenderam a fazer isso de uma forma profissional. Isso então, aí. hoje, sem quando incomodar, você compra, personalizado. quando você vai no shopping, compra, raramente, cara, você não quer fazer um cadastro? Isso aí. Aí prega o teu e-mail lá e depois começa a te mandar promoção, parabéns de aniversário. Tem umas que mandam e-mail marketing, tem umas que te enchem de spam. Existe uma diferença entre isso, a gente vai abordar isso mais num episódio específico sobre e-mail marketing, mas... E existem, por exemplo, a Dinamize, é uma empresa que a gente tem uma proximidade. Eles conversaram até com o Jonatas, recentemente, né? Agora, MailChimp, empresas gringas, né? Então tem toda uma categoria aí de empresas que se especializaram nesse tipo de negócio. Então, blog é uma outra. A produção de conteúdo. Eu colocaria blog junto com YouTube. Então eu vou falar da gente. A gente da Hostnet, que a gente faz conteúdo pra caramba. Isso aí. E dá as ferramentas para o cliente poder criar um blog, né? O WordPress é um exemplo. A gente tá à frente disso, com conteúdo, tanto artigos pro blog, quanto tutoriais e videoaulas que o Guanabara hoje em dia, pra gente, o professor Ricardo também. Eu já falei isso várias vezes aqui, é meio ficar repetindo, chovendo no molhado, mas eu vou falar mais uma vez. Se você tem uma empresa que quer trabalhar o seu conteúdo, um dos lugares onde você não pode só concentrar seus dados, porque vai que algum dia muda, é o Facebook, né? Vai ter que estar no Facebook? Certeza que vai. Agora, você produzir seu conteúdo e deixar ele só no Facebook, mais na frente aparece uma outra rede, vamos supor. A gente teve esse problema no Orkut, né? O Orkut era lá, todo mundo botando conteúdo no Orkut, todo mundo botando conteúdo no Orkut. De uma hora para outra, vai todo mundo embora e foi pro Facebook. Vamos imaginar que surja um outro, sei lá, Orkutbook, lá na frente. Teu conteúdo está todo no Facebook. Como é que você vai tirar todo o seu conteúdo de, sei lá, 5 anos que você produziu e vai levar para lá? Eu acho que a estratégia ideal do Facebook... Ideal, né? Não existe o ideal, mas eu acho que o Facebook... Ele trabalha muito bem com você ter o blog, o teu conteúdo principal, ele ficar no teu domínio, no teu blog, e você usar tanto o Facebook, como o Twitter, Instagram, tudo isso, com pequenos teasers para levar o cara para o teu domínio. Entendeu? Então, eu acho assim, essas ferramentas já são muito boas, mas como você falou, o teu conteúdo nunca deveria estar só lá. O conteúdo tem que estar sob o seu controle. Sob o seu controle. Então, como a Eliane falou, puxou pro blog, você faz um material bom de blog e o que o blog ajuda? O blog ajuda em SEO, porque as tuas palavras começam a achar. O blog te ajuda a te mostrar valor antes de efetivamente você ter que vender alguma coisa. Muitos usuários chegam na Hostnet através de um artigo do blog em que a gente fez determinado assunto. Então, o blog, o pessoal pode, tá em baixa para quem não sabe usar. Todas as empresas grandes têm blogs, né? Estão usando nas redes sociais, que é uma outra, redes sociais, que é uma outra área também do marketing digital. Então a gente vamos juntar blog com rede social, estão conectadas. Exatamente. A gente pode agora puxar para mídia social. O blog é uma rede social, né? O blog abriu espaço para as pessoas comentarem e participarem. Porque qual é a ideia da mídia digital? A mídia digital é você ter um meio mídia de difundir de relacionamento com pessoas, de trocar informação e participação entre elas. Agora eu lembrei de quando isso foi classificado como Web 2.0. Foi um termo muito... Eu fiz um artigo para pós sobre o Web 2.0. E o que era o Web 2.0? O Web 2.0 foi o momento em que a internet deixou de ser aquela coisa assíncrona
Eu não sei a palavra. Não, ela era síncrona e virou assíncrona, se eu não me engano. Era poucas empresas produzindo muito conteúdo. Mas e que você não podia comentar, não, você não você não podia. participava daquilo. Não, e o Web 2.0 permitiu que quando... você virasse o produtor do... Que você também, pudesse comentar. Que você pudesse comentar, que você pudesse interagir. E também criar o seu próprio conteúdo. Exatamente. Então foi o momento em que a internet deixou de ser aquela coisa em que você entrava só para ler. E passou a interagir e colaborar. Interagir e colaborar. Foi o que foi chamado, agora é o Web 2.0. Quando a web chegou num momento em que tinha um pouco mais de velocidade, então tinha o vídeo, então você conseguia interagir com o público por vídeo, né? Então ali foi a Web 2.0, mas nunca teve a Web 3.0. Não, ainda não vamos inventar. O marketing já digital. vem um. Na minha opinião. Já vai vir um. Vai vir alguém dizer que vai. O marketing digital morreu. Nossa, mas... Ai, meu Deus. Por que pra uma coisa nascer, a outra tem que morrer? Não, mas a pessoa ela só fala que vai morrer pra ela aparecer, entendeu? É igual aquele vídeo do YouTube que você fala que o cara fala, não fecha, não fecha, não fecha. Isso. Ou aquela propaganda do carro, não compre carro amanhã. É verdade. É isso, é porque quando você tem esse sensacionalismo de dizer, não sei o que morreu. Você morreu? Como assim? Eu tô desatualizado. Aí o cara, você vai atrás desesperado, Nossa, mas é aí que eu não vou mesmo. Matou alguém, eu não vou. Mas existe o conceito de, chamar atenção pelo sensacionalismo. Pela morte. Pelo sensacionalismo. Pela morte. É. O próximo que eu vou levantar aqui é o Ads. Gerenciamento de anúncios. A gente já falou bastante sobre isso. Sim. Não tem como a gente citar outro que não seja o Google, né? Tem outras. Existem outras possibilidades? Redes de anúncios? Não, acho que existem. o Facebook hoje tá bem nesse nicho também. O Facebook tá passando por uns mini escândalos, né? No momento que a gente tá gravando, há 3 dias atrás, o Facebook anunciou que em Nova York ele vai devolver dinheiro de um monte de empresa. Porque eles constataram que parece que eles mostraram anúncio pra pessoas demais. Entendi. Sabe? Tipo, você segmenta lá. Eu quero que apareça pra homens de 35 a tantos anos, moram nesse serviço. O Google, o Facebook parece que estava mostrando um pouquinho a mais para poder gastar o seu dinheiro. Entendi. E aí a galera meio que descobriu, a casa caiu e eles falaram que vão devolver uma grana aí. Independente disso, ainda é uma forma barata de você chegar no cliente. E eu vou dizer assim, muitas pessoas, principalmente no Brasil, eles ficam conectados no Facebook o tempo inteiro, né? Então o cara tá ali... Antigamente você ia vou no site de notícia, ou vou... Nada. Um bate-papo do UOL, né? Nada. Ou ia pro IRC. Antigamente você zapeava, né? Você ia pra um site, ia pra outro. Você assinava o feed. Hoje você não assina feed. Você vai, segue os sites que você gosta, e ele te dá notícia dentro do Google, Você vai lá no Facebook, salva e nunca mais lê. Mara, você lembra que eu convenci você a usar o Facebook? Sim, eu falava que o Facebook servia pra nada. Eu falava, Orkut eu nunca usei na minha vida. Eu já usei. O Orkut eu nunca tinha 2 perfis do Orkut. Porque o Orkut era da época do Guanabara.info, então muita gente me procurava e tal. Era o Orkut que tava bombando na época. Nossa senhora, meu Deus. Vou levantar outro, porque está ficando um papo muito velho. Analytics. O Analytics, ele deu um outro nível, que era de você ter as métricas do site, né? Exatamente. Você falou, eu vou voltar um pouco para a história também. Quando eu fui trabalhar no jornal Lance, que é um diário esportivo, para quem não conhece, é um jornal focado em esporte, eu conheci os meus sócios atuais, né? Quem escutou todas as séries do Hostcast aí na história da Hostnet vai lembrar que eu conheci o Ramiro, o Geraldo e o Michel quando eles trabalhavam para o Instituto Verificador de Circulação. Para quem não está conhecendo, o Instituto Verificador de Circulação é uma entidade que tem representatividade pelas agências, pelos anunciantes, que mediam quanto de jornal, inicialmente, quanto de revista, qual era a tiragem. Né? Quantos jornais esse cara vendeu, para você dizer para o anunciante, olha, eu estou anunciando num jornal que 500 mil pessoas... Né? E quando eu conheci eles estavam fazendo auditoria da internet. E Guanabara tinha um ranking da internet, e que dizia qual eram os maiores sites. E isso era feito processando os logs que os servidores web geravam. Quem criava esse sistema era o Michel e o Ramiro, e o Geraldo foi o primeiro investidor a dizer, não, isso é legal, vamos pagar. Então tinha o ranking da internet. Nossa. Hoje você não tem isso, né? Não. Mas você falava lá, o UOL é o maior, depois veio o Terra, depois vem isso. Isso até pouco tempo ainda tinha, hoje em dia já não Hoje em dia E eu acho que isso foi o grande interesse das empresas pela internet, é que você consegue saber quantas pessoas acessaram, quantas pessoas clicaram. Por exemplo, no outdoor é uma amostragem. Uma estimativa. Aqui não, aqui você sabe exatamente. E isso mudou ganhou bastante. encheu os olhos não das adianta empresas. você ter uma estratégia matadora se ela não te dá resultado. Não, você sabe o que você está pagando. Exatamente. Então... eu acho que assim, o Analytics
o AdWords e o SEO, eles são coisas diferentes, mas que elas estão mais ou menos no mesmo pacote. Isso. Né? Porque são todos você estudar métricas, você conseguir ter as palavras corretas, você conseguir identificar onde está o teu usuário, como que o usuário chega no teu site. E o conhecimento técnico é mais ou menos o mesmo, porque um complementa o outro, é verdade. Mas é verdade. E o Analytics, que a gente tá falando, não é só o Google Analytics, não. Hoje é. A estrutura do Analytics. Não, você tem várias outras ferramentas de Analytics específicas para determinadas coisas, principalmente para vídeo. Por exemplo, dentro do YouTube, vou puxar para o YouTube de novo. O Analytics do YouTube não é o Google Analytics. Entendi. É o YouTube Analytics. Que ele tem métricas diferentes do Google Analytics, que são mais precisas para quem produz vídeo. Entendi. Entendeu? Agora até o Instagram tem Analytics. Tem, próprio. exatamente. O Instagram, quando você cria perfil de empresa, você tem a análise do coisa. O próprio Facebook, quando é uma página, você também tem o Analytics. Mais um tópico aqui que eu vou botar, que eu vou trazer, SEO, que a gente falou. SEO significa Search Engine Optimization, que é a otimização para mecanismos de busca. Basicamente é uma otimização para o Google, né? Porque todos os outros mecanismos de busca acabaram seguindo o padrão do Google. Só uma curiosidade, não sei se vocês sabem o que significa Bing, da Microsoft. É o Bing, né? Bing é um acrônimo, é uma sigla que significa Bing is not Google. Tipo, Bing não é o Google, mas acaba que eles... Nunca vai ser. A estrutura não é o Google, não é mesmo, é bem pior. Se bem que o Bing lá fora é muito mais forte do que aqui no Brasil. E levanta mais um aí, Cauê. Mobile. O mobile, hoje em dia, é mais na produção, né? Tipo... É, porque antes você produzia um material para o mobile e outro material... Tinha o WAP, lembra? Nossa, padrão WAP. Nossa senhora. Porque você era muito diferente. Você não tinha as telas que você tem hoje maiores e que permitem você criar um conteúdo que ele seja adaptável para ambas as tecnologias. Mas tinha uma empresa, que na época era grande, só de mobile, que era a empresa, inclusive, que fazia... Porque o mobile estava muito ligado ao SMS também, né? Porque era a forma que você se comunicava por texto, né? Tinha uma empresa chamada Anytime, que foi a empresa que fazia, por exemplo, pra você ver, assim, que deu pra ganhar dinheiro com isso, quando você votava lá no Big Brother por SMS, lembra? Tinha uma empresa que ganhava tantos centzinho, você pagava no começo, né, no Big Brother. Até hoje você ainda vota por SMS? Não, né? Não, vota por um número. Não, liga pra um número, eu acho. Liga e acho que tem SMS também. Sei lá, enfim. É outra coisa que devia acabar, né? Big Brother. Eu queria dizer que o Big Brother morreu, mas tudo bem, deixa eu falar. Mas enfim, eu lembro que essa empresa, por exemplo, ela tinha uma estratégia de mobile, que era ligada ao SMS, e também tinha uma estratégia assim, não, quando você receber um e-mail importante de alguém, você recebe um SMS. Hoje não faz o menor sentido isso, mas como você não tinha o e-mail no teu celular... É verdade. Você, às vezes, eles tinham um esquema em que você botava, não, se eu vier e-mail de alguém, me manda um SMS. Anda com o pager pra saber que você recebeu o e-mail. Existe estratégia móvel pra tudo, por exemplo. Hoje uma empresa pode anunciar no Google AdSense e dizer que é um formato para o Waze, por exemplo, um posto de gasolina, uma loja de roupa. Quem tá dirigindo perto da sua loja de roupas, usando o Waze, pula um negocinho e fala, quer tu comprar roupa aqui com a gente? Tem várias empresas que já estão usando isso. Criação de aplicativos, criação de sites, né, responsivo. Apps, né? Tudo isso tá relacionado. E entra nessa questão da geolocalização, né, que te dá muitas possibilidades. Disso que você falou, tá passando por tal lugar. Total. Tem o CRM também, que é uma sigla que eu não consigo falar de uma vez só, né? Customer Relationship Management. Tá, mas tem que falar direito. Caraca. Fala direito. Não consigo. É Customer Relationship Management. Gerenciamento de relacionamento com o cliente. Isso. Que tá muito em moda agora, que envolve aí a automação do marketing. Sim. Né? Tem boas empresas trabalhando nesse sentido aí, nos Estados Unidos, HubSpot. É porque basicamente antes você tinha que acordar e falar assim, acho que hoje eu vou mandar um e-mail marketing para as pessoas. E aí, quando as pessoas responderem, eu vou responder dessa maneira. Hoje você já pode pré-programar tudo isso. Hoje você pode programar, tipo assim, a mais famosa é assim, baixa aqui um e-book sobre alguma coisa. E quando você baixa aquele e-book, aquilo vai te jogar dentro de uma campanha e que daqui a 2 dias eu vou te mandar um outro e-mail. Se você não acessou tal página, e você eu vou lembrar dormindo, que você não viu aquela tal página. E você pode estar dormindo, pode estar viajando. É uma rotina de disparos, né? E não só de disparos, mas também de pontuação do usuário em relação... Não, se o usuário ele interagiu com tal e-mail, eu dou tantos pontos para ele. Se ele não chegou em tal página, eu vou tentar enviar um e-mail convencendo ele que... E tem várias empresas fazendo isso. A que eu mais gosto é o Mautic. O Mautic não é um projeto open source. A gente vai estar falando dele mais na frente. Mas quem faz isso de uma forma muito bem é a RD Station.
resultados digitais, que tem essa ferramenta também, e HubSpot, a própria Dynamize está entrando para essa área também, Lead Lovers. Lead Lovers. Tem um monte de gente aí entrando nessa área. Eu gosto muito do Mautic, que a gente trabalha com open source. O Mautic, ele é muito legal, muito simples de usar e com muitas possibilidades. Eu não sei se ele é simples de usar, ele depende de... Eu acho que talvez para quem já tenha usado uma ferramenta de automação de marketing, ele seja simples, mas eu acho que as pessoas ainda têm que entender como isso funciona, tá? A gente está nesse processo. Mas que é uma área bem promissora que está crescendo muito, porque eu acho que assim, teve uma época da internet em que as pessoas se contentavam em ter uma página na internet. Sim. Então, você é uma construtora? Não. Vou ter uma página lá falando dos empreendimentos que eu tô fazendo. O seu cliente vai chegar na sua página. Então, era um apoio institucional à marca. Sim. E talvez até um pouco movido pela crise agora, as empresas estão muito preocupadas em vender. Sim. E vender de uma forma barata. Né? Tipo assim, quanto que eu tenho que investir para poder ter algum resultado da forma mais efetiva. Então, a internet ela se voltou muito para a área de vendas, né? Para como que eu vou gerar negócios, né? Deixou de ser um apoio institucional e aí que eu acho que essas ferramentas, toda o marketing digital entrou numa coisa, a brincadeira ficou uma coisa séria. Sim. Né? Com investimentos milionários, com empresas produzindo muito conteúdo, com as empresas tentando entender efetivamente o comportamento do usuário. Foi quando a internet deixou de ser uma peça institucional para ser uma peça que vira negócio. O usuário começou a comprar pela internet. Então, aquela pessoa que tinha um site por estar na internet, ela não quer mais isso. Ela quer ter um site para quê? Para gerar uma lista que eu possa trabalhar, para eu saber quem é meu usuário, para eu conseguir pegar informações desse usuário e transformar em produtos. E por isso que eu acho que o marketing digital ele é um assunto em expansão, que deve continuar expandindo, automação de marketing, tudo isso que a gente vem relacionando aí, e eu acho que é tema de uma temporada inteira. Sim. E a gente vai voltar, a gente só deu uma arranhada no assunto. A gente deu uma arranhada e arranhou bastante. Uma arranhada bem comprida. Mas eu acho que deu para dar um panorama geral. Você que tá ouvindo agora e quer continuar a nossa série, né? Quer continuar acompanhando, a recomendação principal é você entrar no seu agregador de podcast, assinar o feed, porque aí sempre que a gente lançar um episódio novo, você vai ser avisado automaticamente. Não tenta confiar na sua memória, não, porque eu sei que a sua memória não é tão boa quanto a minha. É tão ruim quanto a minha, na verdade, que a minha é péssima. Então eu assino. Assinar podcast não gasta dinheiro nenhum. Se você é o primeiro podcast que você tá ouvindo, quando eu falo assina, aí tu fala, não, eu vou gastar quanto? Nada, zero. Você vai instalar um agregador... É igual assinar o feed. Exatamente. Você vai dizer, quero ser avisado quando sair um novo. E a gente também tá com o mesmo processo, saindo podcasts no nosso canal do YouTube, lá da Hostnet. Então você pode também... é o que eu sempre falo nos podcasts. Quer trabalhar? Você tem que trabalhar. Você tá com uma aba aberta com seus e-mails, com um monte de coisa que você tem que fazer. Abre uma outra aba, abre o YouTube, procura Hostnet, vai nas playlists, tem playlist de Hostcast, dá play e vai ouvindo. E você não precisa nem ficar com a aba visualizada. Você pode botar ela em segundo plano lá no final e ficar ouvindo à vontade no seu dia de trabalho. E o bacana é que a gente transformou todas as temporadas em vídeo, então você pode escutar desde a primeira. Não é o princípio fundamental do podcast. O podcast ele precisa de um feed. A gente tem o feed, mas a gente tá dando outra opção pro ouvinte, porque talvez você quer mostrar o podcast pro seu amigo, mas você vai falar assim, instala esse programa, aí esse programa você tem que procurar o feed. Não, filho, acesse esse YouTube aqui, manda o link do YouTube pro cara. Mas o mais legal, como o Guanabara falou, é você assinar no teu mobile. Tem um aplicativo tanto para Android como para iOS, o Windows Phone também deve ter. Você consegue receber ele e não só o Hostcast, mas tem muitos programas legais, muito conteúdo para você ouvir. E você tá no trânsito, tá na academia, tá no ônibus, você vai pegar conteúdo de boa qualidade. Eu sou um grande consumidor de podcast, cara. Eu só corro... Eu já tentei correr com música, eu não consigo. Eu só consigo correr com podcast. Eu não consigo correr com podcast. Não, correr com música também. Eu só consigo com podcast, eu tô quebrado, né? Tá esquisito, hein? Eu sou meio esquisito. Então é isso, querido ouvinte. A gente se vê nos próximos episódios, onde a gente vai aprofundar esses conhecimentos de marketing digital que a gente falou superficialmente aqui. Um abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sucesso.